Olá, chegou a sexta-feira, dia 26 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e este é o tema desta edição do programa Assunto do Dia. E ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem ainda as notícias da internet, a enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E o glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular, que provoca lesões no nervo óptico e, como consequência, compromete ali o campo visual. Se não for tratado adequadamente, pode levar à cegueira. Há vários tipos de glaucoma que a gente vai explicar no decorrer do nosso programa, mas o mais comum é o glaucoma crônico simples ou glaucoma de ângulo aberto. Ele representa mais ou menos 80% dos casos. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema que vamos debater hoje aqui no nosso programa, já estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Heraldo Sá Martins. Ele que é oftalmologista do Centro de Olhos do Recife, o CENOR. Ele também é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e membro titular da Academia Americana de Oftalmologia. Daqui a pouquinho vamos ouvir o nosso bate-papo, vamos ouvir o nosso convidado de hoje. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, a gente vai acompanhar uma reportagem que mostra como funciona o diagnóstico e também o tratamento do glaucoma. Acompanhe! A pressão ocular elevada, a pressão intraocular elevada, é o principal fator de risco para alguém desenvolver glaucoma. Isso não significa que a pessoa tem que ter a pressão alta. Existem pacientes com glaucoma com a pressão normal, dentro do normal, do padrão normal. Então, o glaucoma, na verdade, é uma neuropatia óptica progressiva. O que é isso? É uma doença do nervo óptico. O nervo óptico vai perdendo ao longo dos anos suas fibras e a pessoa pode perder campo de visão. O paciente dificilmente ele vai conseguir perceber que perdeu aquele campo de visão, só quando a doença está muito avançada. Existem diversos tipos de glaucoma, mas para identificá-los só no consultório médico. E isso também acontece na hora de diagnosticar a doença, já que o glaucoma é um problema silencioso. E a maioria dos pacientes vão para uma consulta de rotina sem sentir nada ou sentindo alguma coisa que não tem relação com o glaucoma. E o médico, através do exame, dos achados clínicos, vai lhe dizer se você precisa fazer exames para investigar o glaucoma ou não. O doutor Arthur traçou para a gente o perfil das pessoas com maiores chances de desenvolverem esse tipo de doença nos olhos. A partir dos 40 anos de idade, aumenta a chance de qualquer indivíduo, independentemente de sexo masculino ou feminino, desenvolver glaucoma. Em relação a sexo, é bem pareio, é quase 50-50, então não tem essa diferença. Em relação à raça, o negro tem mais chance de ter glaucoma e normalmente são glaucomas mais severos, Então, é importante ver tudo isso, histórico familiar. Estima-se que até 2020, 80 milhões de pessoas no mundo tenham glaucoma e que 2.400.000 novos casos surjam por ano no planeta. Aqui no Brasil, acredita-se que aproximadamente 3% da população tenha o problema, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O tratamento do glaucoma pode acontecer de várias formas, entre eles o uso diário dos colírios, tratamento que tem sido aplicado para Dona Maria e Dona Iosete. Eu estou usando os colírios, Toda noite eu boto, 2 vezes ao dia, é de manhã e de noite. Melhoram muito bem. 3 colírios, de 12 em 12 horas, todos os dias. É o tártaro, uso de 12 em 12 horas, mais 2 pela manhã e o mesmo eu uso à tarde e 1 à noite. Melhora porque eu sempre vou na triagem e minha vista continua mais ou menos. A medicação com a menor dose possível para controlar aquela pressão. Se a gente percebe que não foi controlado, você pode trocar a medicação, ou aumentar a dose, ou o número de gotas que ele pinga durante o dia, respeitando a posologia daquela medicação, Como você deve usar a medicação. Caso você, através de vários colírios, não consiga controlar a pressão e haja uma piora do campo de visão, essa pressão não controle, você pode tentar um laser para controlar.
Mesmo que esse laser não funcione, né, ou se a pressão já esteja muito alta, você pode tentar tratar cirurgicamente. Porém, lembrando que a cirurgia não vai resolver o glaucoma, ela vai tentar melhorar a pressão. Pois bem, ouvimos aí mais uma vez a definição do glaucoma, como é que funciona o tratamento, como é importante prevenir o glaucoma, mas será que tem cura essa doença? Daqui a pouquinho o nosso convidado vai responder esse questionamento e muitos outros questionamentos que vão chegar. Você pode também mandar a sua pergunta para a gente, mas antes a gente quer fazer uma pergunta a você que está em casa. É isso mesmo, a nossa enquete de hoje é a seguinte: você sabe como prevenir o glaucoma? Essa é a nossa pergunta. Você pode participar e responder através da nossa linha interativa. O nosso número 3424-1977 é a nossa linha interativa para que você interaja conosco aqui. Participa, manda sua dúvida também através da linha interativa, através da internet, acessando nossa fanpage. Você também pode participar conosco. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage disponível na internet. Acessa, deixa quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nosso convidado terá o maior prazer em responder a sua dúvida. Interage com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 994181206, 994181206. Manda aí sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E olha só, outra informação muito importante: quando algum familiar possui glaucoma, seus filhos e netos eles devem realizar o exame de fundo de olho pelo menos uma vez antes dos 20 anos e novamente após os 40 anos de idade. É que quando o glaucoma geralmente começa nessa idade a se manifestar, após os 40 anos. Vamos aprender mais sobre o tema, vamos aprender a cuidar bem dos nossos olhos. Primeiro vou dar aqui boas-vindas ao nosso querido convidado de hoje, Dr. Heraldo Sá Martins. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É um prazer também estar novamente aqui, Walter, e falando para todos os ouvintes dessa rádio que tem tanta penetração aqui no nosso estado. Um bom dia, paz para todos. Doutor, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Como é que a gente poderia abrir o nosso bate-papo de hoje? Qual o recado principal desse dia para a gente acender o alerta que o glaucoma é uma doença séria, precisa ser tratada, mas precisa também ser diagnosticada o quanto antes? Fica à vontade a fazer a abertura. Primeiramente, com um vamos recado importante. ver a questão da importância da visão. Né? Uhum. Se você juntar todas as percepções sensoriais que você tem, juntando olfato, paladar, tudo, a visão responde por mais de 80% das nossas percepções sensoriais. Então, está dada a importância à visão. E dentro da visão, o maior ladrão irreversível de visão é o glaucoma. Uhum. Então, ele tem prioridade top, porque hoje as estatísticas brasileiras não são muito precisas, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que a Medicare, ele mapeia todo mundo que tem glaucoma. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país com todo aparato de medicina desenvolvido, de profilaxia e tratamento, existem hoje 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos com glaucoma. E se a gente não trata glaucoma e a gente não bate na população de como não ter glaucoma, ou de como controlar glaucoma, a gente vai ter muita gente irreversivelmente cega nesse país. E as sociedades de oftalmologia, médicos, as entidades da sociedade civil, os canais de comunicação, a mídia como vocês, que tem que ajudar nesse combate para instruir a população de como não deixar o glaucoma roubar a visão. Mais uma vez o senhor acendeu o alerta, né, em relação à importância da nossa visão. Será que a gente tem tomado cuidados básicos, né, para não prejudicar, não só com o glaucoma, mas como um geral, né? A gente vive na região metropolitana, nos grandes centros urbanos, onde tem muita poluição, onde a gente tem muito contato também com bactérias. Às vezes a gente não lava as mãos e leva as mãos também aos olhos, para coçar os olhos. Enfim, né, doutor? A gente sabe dos riscos que a gente também corre ao negligenciar alguns cuidados básicos.
Quais cuidados básicos que a gente poderia dizer para quem está em casa nos acompanhando? Olha, preste atenção a isso, venha agir dessa forma que você vai evitar algumas complicações na sua visão. Vamos dar essas dicas, doutor? Bom, o olho da gente é dividido em compartimentos. Você vê, a oftalmologia hoje tem, assim, 4 grupos, e dentro desses 4 grupos nós temos 22 subespecialidades, né? Então, cada uma dessas tem profissional dedicado praticamente só que aquilo. Por exemplo, quem se dedica à parte posterior do olho, que é o cirurgião e o especialista vitreoretiniano. Tem o que se dedica somente à área de catarata, tem o que faz só a parte de lente de contato, tem o que faz só a parte de estrabismo, tem o que faz só a parte de uveites, tem o que faz somente a parte de plástica periocular e tumoração. Então, são 22 subespecialidades. Então, como o programa hoje está concentrado no glaucoma, vamos ver se a gente não sai pela tangente de glaucoma, aí vamos falar em glaucoma, né? Então, já foram tocados em alguns aspectos na prévia, né? O problema número 1 e pior em relação ao glaucoma é que o glaucoma, quase na totalidade dos casos, ele é assintomático. Você não tem sintoma nenhum, não é porque seu olho coça, não é porque você fez ou deixou de fazer. É um problema lá atrás, dentro do olho, que você não vai poder fazer nada para que aconteça ou fazer nada para que não aconteça. Então, se é um problema que é assintomático, só tem uma pessoa que pode dizer se você tem ou não tem glaucoma, que é o oftalmologista. Esse que vos fala. É um deles, né? Então, o oftalmologista vai descobrir muitas vezes o glaucoma casualmente. Você vai para o oftalmologista porque seu olho coça e na consulta oftalmológica são feitos os exames de rotina, como a determinação do grau, a curvatura ocular e, muito importante, tirar a pressão interna do olho. Essa pressão interna do olho já é um forte indício em muitos pacientes. Mas a pressão ocular aumentada, diferentemente do que a maior parte de vocês podem pensar, não quer dizer glaucoma. Tem gente que passa a vida toda com pressão de 20 e 22 e não tem glaucoma. E tem gente que tem 12 de pressão e o glaucoma está roendo o nervo óptico dele como se fosse cupim roendo a madeira, entende? Então, pressão não é o único fator. Nós temos que ver também o que se chama de escavação do nervo óptico. Então, o nervo, quando penetra no olho, ele tem fibras. É como se fosse um cabo de óptico, pronto, um cabo de fibra óptica que tem várias fibras. São as fibras nervosas. Essas fibras vêm da retina. Nós nascemos, no ser humano, a gente tem cerca de 1 bilhão de fibras no nervo. Desse 1 bilhão, 120 mil aproximadamente são as fibras que são destinadas a captar a luz e transformar em impulso elétrico, levar para o centro da visão, que fica aqui atrás da cabeça, e dar a imagem. Do mesmo jeito que a câmera pega aqui a minha imagem luminosa e vai transformar no sinal que está mostrando a sua imagem na minha casa, na sua casa, né? Então, quem enxerga não é o olho, quem enxerga é o centro da visão, lá atrás. E essas fibrazinhas precisam levar a imagem até o centro da visão. Mas se você perde uma fibra dessa que morre é uma fibra que não nasce mais. E se você perde 1, 2, 3, 100, 50 mil, o que perdeu no glaucoma não recupera mais. Então, uma vez diagnosticado o glaucoma, pela pressão, pelo aumento dessa escavação, porque a escavação vai aumentando à medida que vão morrendo fibras, ou então por exames mais sofisticados que nós temos. Temos exames indiretos, que o mais comum e mais feito
porque é mais simples, inclusive já se faz há mais de 100 anos que se faz, é o exame de campo visual. Porque a gente sabe que o glaucoma, ele vai matando primeiro as células responsáveis pela visão na periferia, né? Então, se alguém quisesse fazer um teste assim simples, é isso, é você olhar para frente e botar a sua mão aqui. Está vendo o seu dedo balançando? Se você não vê, você já fica suspeito que tem alguma coisa errada com você. Esse é um teste caseiro que você pode fazer. Podem testar. Estão vendo os dedos? Agora olhando para frente. Está vendo o dedinho? Aí vai trazendo, né? Apareceu aqui, tem coisa errada com o seu campo de visão. Mas a gente tem um exame para dizer exatamente o que é que está errado, né? Que é a campimetria. Agora, existe exame mais avançado, porque tem uma tecnologia que tem pouco mais de 10 anos dentro da oftalmologia e foi levado para o lado de glaucoma, que é a tomografia de coerência óptica. Isso aí é a base de laser, que ele vai mapear os tecidos da sua retina e vai dizer a espessura das fibras nervosas que vão entrar para fazer o seu nervo óptico. Então, esse é um exame que é muito bom e está sendo muito feito na rotina, porque a campimetria é trabalhosa. Você tem que estar olhando numa cúpula e dizer quando acende uma luz, quando ela está apagada, você tem que dar aquela resposta. E é como um videogame que às vezes a pessoa não tem habilidade, principalmente as pessoas mais idosas. Mas já esse exame, que é chamado análise computadorizada das fibras nervosas, é um exame que você vai entrar no aparelho, o aparelho em questão de 1,5 segundos, ela faz a leitura e vai dar um mapa das células do seu nervo, que é as células que estão entrando no seu nervo e do seu nervo. Então é um exame objetivo, um exame direto. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre o glaucoma e a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita! Oi, Valdson. Oi, pessoal do estúdio, telespectador querido do programa. Vamos então ao destaque da internet. Ele vem do site Minha Vida. Conheça os hábitos que podem agravar o glaucoma. Vamos então a eles. Ter o diagnóstico tardio, não tratar o estresse. Quando a pessoa tem níveis elevados de estresse, a pupila dilata. Outro destaque do site, falta de exercícios, porque o exercício melhora a aptidão cardiovascular, favorecendo a irrigação sanguínea do nervo óptico. O uso incorreto dos colírios também é um destaque trazido pelo site. Segundo ele, os colírios devem ser utilizados da maneira prescrita pelo médico, respeitando os horários, os intervalos entre um colírio e outro. E olha só que destaque interessante, ingerir muito líquido em pouco tempo. Isso mesmo, segundo o site, ingerir uma quantidade de líquido de uma só vez e sem pausar para respirar pode ser uma prática perigosa para quem tem glaucoma. Além disso, a falta de conscientização do paciente, também instrumentos de sopro, hipertensão e diabetes. Ficam então esses destaques, esse alerta importante para você que tem glaucoma. Vamos voltar aos estúdios do assunto do dia, desejando a você um excelente final de semana e, se Deus quiser, segunda a gente está de volta. Agora é com você, Valdson. Belo, muito obrigado pelas informações, um ótimo fim de semana. E ela trouxe informações interessantíssimas para a gente debater aqui com o nosso convidado de hoje. Curiosidades que muita gente que está em casa não sabia. Estresse prejudica também a visão, doutor? Por quê? Estresse mexe com tudo, porque quando você está estressado, você aumenta no seu corpo a quantidade de catecolaminas. E as catecolaminas, elas aumentam o diâmetro da pupila. Quem está estressado pode ver que a pupila é um pouquinho mais dilatada. E a pupila mais dilatada favorece o glaucoma. Do mesmo jeito como ela falou, a questão de ingestão de muita água. Um destaque, né? E muito interessante disso, que a Thalita trouxe. A partir disso, aqui um dos testes para glaucoma,
que nós fazemos é o teste da carga hídrica. Nós pedimos ao paciente para beber 4, 5 copos de água e medimos o que é que vai aumentar na pressão dele. Então, Se ele já tem um glaucoma... se ele tem o glaucoma, ele vai aumentar mais a pressão, então piora. Então, beber muita água também é ruim. E o exercício é uma coisa que começaram a falar do ano passado para cá. A questão de exercício, demonstraram que, estudando grupos de pessoas sedentárias e pessoas que fazem exercício, o grupo dos que fazem exercício, talvez são pessoas que cuidam mais da saúde também, mas já foram trabalhos publicados mostrando que a prática de exercício também, quem está nesse grupo tem menos propensão para ter glaucoma. Doutor, é um privilégio, né, termos a visão. E para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo de hoje, quando a gente mostra algumas imagens, fica mais interessante a nossa conversa e a compreensão também fica mais fácil. A gente tem um vídeo a ser mostrado aqui, né, doutor? Exato. Nunca é pouco a gente realmente esclarecer mais, mostrar mais. Então, se puder... Vamos mostrar aqui no nosso telão e o doutor vai nos explicar. Vamos ver, a gente está falando de nervo óptico, então, glaucoma. O que é o glaucoma? O glaucoma, nós já falamos, é perda de células do nervo óptico. E as causas dessa perda, elas são múltiplas. Ela pode ser, por exemplo, pressão, que é o número 1. Mas, às vezes, é um problema só anatômico. A íris do paciente pode estar muito perto da córnea. Quando você perde por a pressão elevada e durante um tempo muito prolongado, essa é a forma mais comum de glaucoma que existe, que é o glaucoma crônico de ângulo aberto. Essa que 90% das pessoas têm. Mas existe um glaucoma que é o chamado glaucoma de ângulo fechado. E quem tem esse glaucoma de ângulo fechado, esse que é o mais perigoso, porque ele pode, de repente, dar na forma aguda e você está um dia com pressão de 18, no outro dia você amanhecer com pressão de 40, entende? Esse pode cegar a pessoa também. Então, você vai ver muitas vezes em bula de remédio, precaução, se você tem glaucoma de ângulo fechado, não tomar esse remédio. Então, quem tem glaucoma de ângulo fechado tem que estar atento à bula do remédio que vai tomar para saber se não é contraindicado. Então, qualquer remédio que aumente o diâmetro de pupila é contraindicado a vocês que são portadores de glaucoma de ângulo fechado. Já não importa tanto no quem tem ângulo aberto. Vamos ver isso na prática agora, né, doutor? Vamos acompanhar o vídeo, rodar esse vídeo com informações importantes. A gente pode acompanhar, então, quem está em casa também. Esse aqui é o nervo óptico. Essa rodinha aqui é o nervo óptico e os vasos que alimentam ele. Aqui entram, como eu disse, 1 bilhão de células dessa parte rosa que é a retina. Então, quando você tem glaucoma, essa parte que você vê assim, branquinha, que é a escavação, ela pode ir aumentando. Esse vídeo está andando? Não, a gente tem uma pausa para ilustrar agora. Ok. Começou a andar o quando vídeo. você perde fibras, a periferia vai fechando. Campo Mas de vai visão fechando vai diminuindo, né, doutor? de uma forma vagarosa que você não percebe, porque quando você tem uma coisa que se processa assim muito lentamente, você vai se acostumando. Então, se dando sequência aqui na imagem, a gente vai compreendendo aqui, nessa parte mais escura, essa parte né, mais escura, essa parte vai secando. Então, o glaucoma é isso, você vai perdendo essa periferia vagarosamente, até que chega ao ponto que aqui vai estar feito uma bola branca, que é uma escavação completa, e quando chega nesse estágio, o seu campo é o que a gente chama de campo tubular. Você vê como quem está olhando por um canudinho. Então, a gente não quer que o paciente chegue a esse estágio de campo tubular. Então, a gente tem que preservar essa parte do fundo do olho, que é o nervo óptico, que é esse daqui. Esse aqui é o nervo óptico. E aqui é a frente do olho, é a córnea, o cristalino, aqui a gelatina vítrea e aqui é o nervo. Aí tem um equipamento específico aí, doutor, que coloca na frente dos olhos, por exemplo, e você vê o fundo do olho? Esse aqui é o que o oftalmologista vê
ver isso aqui com detalhes. É a chamada retinografia da papila óptica. Esse é um dos exames que é feito durante a consulta. Então, a gente vai tirar uma foto dessa parte, que é a cabeça do nervo. Se você vê uma escavação, você já sabe que pode estar morrendo fibra ali. Mas ter uma escavação não quer dizer que tenha glaucoma. Aí a gente vai partir para fazer um campo visual, que eu expliquei, né? Aí vai fazer a campimetria, que é um exame diagnóstico. Se a campimetria deu alterações, a gente quer ter uma ideia do que é que está se perdendo de fibra aqui. Então, vem aquele exame que você perguntou, se tem cobertura, que é o OCT. Isso. Esse OCT, essa novidade vocês vão que o ouvir, senhor falou pra gente. mas esse OCT já está muito falado, tempo. porque ele é usado para outras coisas também, sabe? Mas o OCT é um exame muito sofisticado, realmente. É que por interferometria a laser, você consegue medir a espessura dessa camadazinha de fibras ao redor de toda a papila do nervo óptico. Então é um exame assim objetivo. Ele é muito interessante porque ele não depende muito da informação do paciente, que às vezes ele titubeia muito na informação do campo visual. Então é muito importante hoje em dia, em todo paciente que tenha glaucoma, fazer essa análise computadorizada das fibras do nervo óptico. Outra coisa interessante que a gente comentou no bloco anterior, o senhor bem explicou para a gente, é que muitos casos do glaucoma, eles são descobertos ali no exame por acaso, né? Vai fazer um exame de vista para saber se está enxergando bem, descobre-se o glaucoma. Às vezes se o problema por acaso, é a miopia, o paciente é míope, não enxerga bem no quadro negro, a gente vai fazer um exame de refração e quando vê o fundo de olho sempre vai dar. Quer dizer, é na consulta onde se tira a suspeita e daí a gente faz os exames para inclusão ou exclusão. E tem também outra coisa. Muito paciente ainda vai ficar na fronteira, que a gente não tem ainda um diagnóstico de certeza se é ou não glaucoma. Mas como o glaucoma muitas vezes leva anos para se desenvolver, a gente na próxima consulta, a gente já faz outros exames, a gente já compara com o anterior. Então, não pensem que, porque você vai ao oftalmologista para diagnosticar glaucoma, que vai ser pay buff, você vai sair diagnosticado. Às vezes, você leva 2 anos para ter o diagnóstico de glaucoma. Nesse meio termo, você fica na testa com o títulozinho suspeito. Com essa explicação, a gente entende que é muito importante essa procura por um especialista, por um oftalmologista, para se fazer exames de rotina, né? Qual o indicado? De quanto tempo e a partir de que idade eu posso levar um filho, posso levar um parente ou posso ir até mesmo ao oftalmologista? Olha, a partir de que idade primeiro? Essa fase pré-escolar, lá para os 3, 4 anos de idade, já tem que fazer o primeiro exame. Já tem que ver o fundo de olho da criança, já tem que tentar dar uma medidazinha na pressão ocular. Então, aos 4 anos, 3 anos de idade, principalmente se tem antecedentes familiares, já se faz. A partir daí, vai fazer a 8, 12, 15 anos, dependendo se tem outras patologias, como erro de refração ou não. Se você não tem nada até a faixa dos 20 anos, a cada 5 anos você fica vendo. Se você não tem nenhum problema ocular, nunca foi diagnosticado, nunca teve suspeita de glaucoma. Mas a partir dos 40 anos é que começa a fase de perigo. De o glaucoma, se ele existia, tem a latência para você ter a tendência genética para ter isso. Se você for de raça mais escura, né, de ascendência africana, se você é hipertenso, se você é obeso, né? Então, a partir dos 40 anos, todo ano. Daí para frente, até o final da vida, tem que estar checando, porque é a partir daí que realmente aparece. A incidência maior, você explicou também que é após os 40, né? Mas é muito comum, antes disso também acontecer? Tem alguns casos, doutor, antes dos 40 anos, chegar ao diagnóstico preciso ali do glaucoma? É pouco comum, mas o problema é que existem os glaucomas que são mais difíceis de diagnosticar. São glaucomas, por exemplo, de pessoas que têm obstrução de carótida, que tem glaucoma, mas com pressão baixa. Aí você diz, mas minha pressão ocular é 10.
não quer dizer que você não tenha glaucoma. Você pode ter 10 de pressão e ter glaucoma de pressão baixa, que é o que é mais difícil da gente trabalhar e diagnosticar. Aí, nesse caso, já ajudaria esse exame que eu falei, que é o OCT, com a análise computadorizada das fibras do nervo óptico, né? Que ele é um exame muito objetivo, ele mede a camada, diz a espessura que você deve ter, e tem mais ainda, esse programa é computadorizado porque a cada idade você tem uma espessura diferente. Então, isso é feito um programa normatizado. Um programa que é feito, por exemplo, para uma criança de 12 anos é uma, para uma pessoa de 50 anos é outra. Pode ter a mesma quantidade de fibra, mas um ter glaucoma e o outro não tem. Então, é um exame normatizado. Isso aí facilita muito o diagnóstico de glaucoma. E tem cobertura. Os planos de saúde têm cobertura para esse exame. Normalmente, ele não é feito ainda na rede do SUS, mas na rede de saúde suplementar, ele é um exame autorizado pela ANS e tem cobertura para todos os pacientes. Doutor Heraldo, a gente falou dessa... O senhor acabou de falar também nessa questão da pressão ocular, né? Que quando ela está elevada, pode ser um sinal do glaucoma também. Muita gente, eu acho que está em casa, ficou na dúvida em relação à pressão arterial. Se quem está em casa tem a pressão arterial alta constantemente, quer dizer que a pressão ocular também vai ser alta? Não. Está diretamente ligada uma a outra ou não necessariamente? Não tem nenhuma ligação pressão arterial e pressão ocular, são coisas distintas. A pressão arterial é a pressão que se sabe, que o coração exerce sobre os vasos. E a pressão ocular é a pressão que existe aqui dentro desse recipiente fechado, que é o olho. Então, o olho, ele tem mecanismos que injetam líquido aqui dentro. E esse líquido, ele nasce mais ou menos aqui, nesse local do olho. E ele é empurrado para aqui para dentro. E ele vem circulando por aqui, por trás da córnea, e sai por um buraquinho aqui. Se qualquer coisa faz com que ou você produza mais líquido aqui dentro, como se fosse uma bombinha, bombeando aqui dentro, ou se o buraquinho por onde sai, ele se obstrui, qualquer desbalanço de um desses dois, essa pressão interna aumenta. Então, essa pressão intraocular é uma e a pressão arterial é outra. Para quem está em casa ficar tranquilo, né, doutor? Quem sofre com pressão alta, não ligar uma coisa à outra. São coisas distintas, ainda bem, né, doutor? Ainda bem. Outra coisa, a gente aprendeu que o colírio, né, é um aliado no tratamento do glaucoma. Alguns casos pode chegar a fazer cirurgia e não precisar mais usar o colírio. Ou como é que funciona essa questão do uso do colírio e também da cirurgia para o glaucoma? Normalmente, e assim, historicamente, a opção de primeira escolha, uma vez que você está com um diagnóstico assim, bem conciso, bem feito, que você tem certeza que tem glaucoma, você começa com o colírio. Mas o colírio é uma coisa que tem gente que bota numa boa, abre o olho e bota. Tem gente que acha que é horrível o tal do colírio. Tem gente que bota e estremece e arde, e pinga no olho, cai na boca. Então, colírio não é bom para muita gente. Então, a gente tem a opção 2, que é o laser, em que a gente vai fazer um laser no cantinho da córnea, no ângulo entre a córnea e a íris, que é por onde o humor aquoso ele escoa. É a chamada fototrabeculoplastia, que é uma aplicação de laser que, na maior parte dos pacientes, vai fazer com que a pressão fique mais baixa, porque vai escoar mais líquido para fora do olho, e ele fica controlando. Pode ser que depois suba, depois de 6 meses, 1 ano, 5 anos, ele fica fazendo o controle, mas também está livre do colírio. E também porque o colírio, muitas vezes, tem paciente que com a monoterapia ele está resolvido, com um colíriozinho só. Às vezes ele precisa de 2, às vezes ele precisa de 3 colírios. Aí quando você vai somar o custo de 1, 2, 3 colírios, mais a escravidão de estar botando tal hora, é mais fácil fazer o laser, sai até mais barato. Então, existem muitos serviços que expõem esses pontos ao paciente
e ele vai preferir, como primeira escolha, fazer o tratamento com laser. Mas também vão existir os pacientes que o colírio não baixa a pressão, o laser também não baixa, aí a gente já tem que tornar mais agressivo. Então, a gente vai para a parte cirúrgica. E nessa parte cirúrgica, Valdson, está aparecendo muita novidade, que são as chamadas MIGs, que são as cirurgias para glaucoma minimamente invasiva. Tem vários tipos dela, mas basicamente, assim, uma pela outra, ela consiste em colocar um tubozinho aqui nessa área que vai levar o líquido de dentro do olho para fora. Então, tem vários tubos, tem várias válvulazinhas que a gente coloca e ela drena. Ou então se faz a cirurgia tradicional. A cirurgia tradicional, que a gente dá o apelido de TREC, a trabeculectomia, ela tem que cortar, tem que dar ponto, ela tem um pós-operatório assim, mais complicado. Mas agora com essas MIGs, essas cirurgias microincisionais, facilitou muito. Também outra coisa é que hoje em dia a gente opera catarata mais cedo. Antes a gente operava catarata em fase mais avançada e hoje, devido a essa confluência de tecnologias de laser e de ultrassom, a gente opera mais cedo. E existe um tratamento, eu estou até com um videozinho aí rápido também para mostrar, se tiver No pronto próximo aí. bloco a gente vai mostrar esse mostra, vídeo. né? Em que durante a cirurgia da catarata, você acaba com o glaucoma, através de um laser, que vai fazer com que as valvulazinhas que injetam líquido dentro do olho, elas adormeçam, só com o pulso do laser. Então, durante o tratamento da catarata, você também acaba com o glaucoma. Pronto, no próximo bloco fica aqui a promessa, né? Para quem está em casa vai ficar essa curiosidade, né? De descobrir como é que é feita essa cirurgia, né? É uma cirurgia muito bonita porque é uma cirurgia endoscópica e... Vamos adiantar muito não, doutor? No próximo bloco a gente confere, o senhor Então, vou explica pra guardar gente, segredo. ok? Tá Vou certo. pedir licença aqui, doutor, porque como estamos falando aqui no nosso programa, hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, isso mesmo, 26 de maio. E para lembrar a data, o Instituto de Olhos Fernando Ventura está realizando no DERB, né, área central aqui do Recife, uma ação de conscientização para a população. Além da distribuição de cartilha explicativa sobre a doença, as pessoas identificadas, né, em uma triagem como propensas ao glaucoma receberão uma senha e passarão por exames gratuitos de aferição da pressão e também o exame de fundo de olho. Eles receberão atendimento oftalmológico do Instituto. O objetivo da ação é conscientizar a população acerca dos riscos do glaucoma, enfatizando que se tratar da doença, né, essa doença de uma forma silenciosa, se tratada, as pessoas com mais de 40 anos ou que não costumam ir ao oftalmologista, elas são mais susceptíveis ao problema. As pessoas precisam buscar esse tratamento porque é muito importante quanto antes esse diagnóstico seja feito, porque existe um tratamento adequado. Então você que está em casa nos acompanhando, preste atenção e fica essa dica, Praça do Derby, área central do Recife, essa ação gratuita. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o combate ao glaucoma. No bloco anterior a gente disse que ia mostrar, né, para você que está em casa, uma cirurgia que pode solucionar dois problemas de uma única vez. O doutor Heraldo prometeu explicar que cirurgia é essa, se é difícil de fazer essa cirurgia, se custa muito, se não custa, será que o Sistema Único de Saúde também oferece esse tipo de procedimento? Então vamos agora às respostas, né, doutor, que o senhor prometeu pra gente que ia falar como é que funciona. Tem um vídeo também bem explicativo, né, doutor? Tem. Agora, O nome é difícil da cirurgia. o nome da cirurgia, vocês não precisam decorar, porque é endociclofotocoagulação.
vamos dividir essa palavra. Endo é porque é endoscópica, é como cirurgia que faz hoje em dia, de laparoscopia. Ciclo quer dizer corpo ciliar, que é a estrutura que eu falei, que fica injetando líquido dentro do olho o tempo todo. Foto é porque usa laser. Coagulação, porque ela vai coagular alguma coisa. Então, endociclo fotocoagulação. Para quem quiser decorar, decorou. Então vamos ver na Então, prática, né, doutor? vamos dizer que esse procedimento, como eu falei, é para os pacientes que têm catarata e glaucoma, que é justamente a população mais comum de glaucoma, são os que têm catarata. Aí sempre tem junto catarata com glaucoma. Então, como a gente vai ter que tratar a catarata, botar a lentezinha intraocular, que vai corrigir o grau também. Então, naquele momento que a gente está fazendo a catarata, como a gente já tem uma portinha de abertura para entrar a fibra endoscópica, a gente vai coagular os corpos ciliares. Então, podemos mostrar rodar o vídeo aqui, né, doutor? Então, aqui está o olho operado de catarata. Pode tocar o vídeo, com a lente intraocular no local. Então, a gente injeta uma substância que vai manter essa câmara bem preenchida e mostrando essas estruturazinhas que você está vendo aqui, que são os corpos ciliares. Aí eu venho com a minha sonda endoscópica e assistindo na televisão com as imagens que estão aqui, essas são imagens que eu vejo. Isso aqui é só esquema, tá ok? Mas a minha vista real é essa. Então, pode tocar. Eu vou disparando o laser nesses corpos ciliares. E cada corpinho ciliar desse que leva um tiro, ele se encolhe assim, ó. Ele se encolhe e ele não vai mais produzir líquido, não vai mais estar injetando pressão no olho. Aí, normalmente, a gente vai fazer coagular cerca de 20, 25 corpos ciliares desse, que vai fazer com que o olho diminua de 6 a 8 milímetros de mercúrio na pressão intraocular. Então, ao mesmo tempo, você matou duas charadas. Você tratou a catarata, botou a lente intraocular e isentou o paciente de ter que passar o resto da vida colocando colírio para glaucoma. Ele fazendo esse procedimento cirúrgico, ele precisa fazer uma manutenção? Não, todo Sempre voltar? paciente que é tratado de qualquer forma de glaucoma, ele tem que estar controlando, porque o glaucoma, às vezes, ele tem tendência a voltar depois de alguma fase na vida. Mas, nesse tipo de tratamento, é raríssimo um paciente novamente ter que fazer algum outro tipo de tratamento. Então, essa é uma das formas, das que eu falei, das MIGs, das cirurgias microincisional, que sem ter que fazer muito corte, sem precisar de sutura, sem alterar nada do pós-operatório da cirurgia de catarata, você matou a charada do glaucoma também. É um procedimento de fácil acesso ou ainda só na rede privada que é disponível? Esse daqui não é fácil acesso ainda não, nem mesmo na rede privada. Aqui em Pernambuco temos 2 locais que fazem. Custa muito alto, doutor? O custo é alto? Ele aumenta um pouquinho o custo da cirurgia da catarata, mas não é muita coisa também não. Ok, a gente tem aqui algumas participações através das nossas redes sociais. Vou começar a passar essas perguntas aqui para o nosso convidado a respeito do tema de hoje. E a primeira dúvida que aparece aqui é do Evandro. Evandro Bezerra, ele quer saber o seguinte, vou repassar essa pergunta, ele é de Salgadinho, Olinda. Ele quer saber o que fazer para combater o glaucoma e quais os tipos de pessoas, a gente falou, né, doutor, que estão mais propensas, mais vulneráveis ao glaucoma. Vamos reforçar essa informação para o Evandro, né? O perfil de pessoas que estão mais vulneráveis ao glaucoma. Tá certo. Então, nós já falamos da questão raça. As pessoas de descendência africana têm maior propensão. A gente já falou da questão idade. 40 anos, começa a checar para glaucoma, porque daí para frente que tem a grande quantidade de pessoas com glaucoma. E abaixo disso é fazer o exame pré-escolar, depois de poucos anos repetir esse exame quando chegar na fase de mudança hormonal, lá para os 12, 14 anos também, é uma fase que também começa a aparecer casos de glaucoma. E se não apareceu nessa fase, normalmente só vai aparecer depois dos 40 anos. Agora, não associe nada que você sinta a glaucoma.
se é porque coça, se é porque está vendo embaçado, se é porque vê uns flashzinhos, se é porque você vê mosca no seu campo de visão. Nada disso está relacionado. O glaucoma você vai ter sem saber. Só quem vai saber é o oftalmologista que vai lhe examinar através daqueles exames que nós falamos. Essa informação também, né, essa resposta, ela vem a complementar a próxima dúvida, né? O Evandro também pergunta se quem vive ali colado, bem junto à televisão assistindo, corre o risco de contrair o glaucoma e se esse fato, né, de assistir a televisão bem próximo representa alguma coisa, né, doutor? Algum problema na visão? Evandro, não é fator de risco para glaucoma, não. É fator de risco para outros tipos de problema. Então ele pode ficar tranquilo, né, doutor? É. Mas prejudica a visão se eu acompanho a televisão muito próximo do aparelho? A televisão é um emissor de energia luminosa e de magnética. Então, o olho da gente, com a evolução, ele está se preparando, talvez, para isso. Mas veio muito de repente, né? Nós já vimos de milhões de anos e a televisão e esses emissores de radiofrequência são recentes. Então, chegará um ponto, talvez, que a gente esteja adaptado a isso. Mas hoje é muita gente se queixando de fotoestresse, né? Do estresse por conta desses equipamentos de mídia, de você passar 2, 3 horas digitando num tablet, né? É preciso que a pessoa entenda o que é higiene ocular. Se você usa muito um tablet, um computador, um laptop, ou fica muito em cima de uma televisão, a cada tantos, 15, 20 minutos, sai na janela, vai olhar para fora, vai na cozinha, toma um copo d'água, dá uma descansada nesse olho para evitar o fotoestresse. Ok, ótima explicação. Temos aqui outra dúvida, tem a participação de outra telespectadora, a Gessina. Ela diz que é da Vila do SESI. Ela fala que desde 2014 ela está indo ao Altino Ventura. Ela está com suspeita de glaucoma. Agora mandaram ela fazer de novo o exame e voltar 2 meses e não conseguiu ainda esse retorno para fazer um novo exame. Já tem 3 meses que se passaram e ela não conseguiu fazer, que está difícil ter o acesso. Mas ela disse que a médica passou um colírio e ela está usando sem saber se tem um glaucoma. O que é que ela deve fazer, doutor? Eu falei que muitas vezes se pode levar 1, 2 anos, às vezes, para ter um diagnóstico realmente assim, conciso de que tem glaucoma. Então, existirá uma grande parte de pacientes que hoje usam colírio para glaucoma, que na realidade eles não têm glaucoma. Mas, na dúvida, é melhor que você use do que você deixar um glaucoma andar. Talvez chegue a oportunidade em que a paciente poderá fazer um exame de OCT, de análise de fibra nervosa, e ter um diagnóstico mais preciso, e a médica talvez até mude essa medicação para um mais forte ou talvez para um mais fraco. Então, meu conselho a ela é que, se por enquanto não está havendo disponibilidade para ela ser revista, ela continue com o colírio dela, que não faz mal nenhum. O colírio para glaucoma não vai fazer mal a ninguém. No bolso, talvez, mas no olho, não. Então, continue usando até que a médica lá diga que vai aumentar a dose, vai diminuir ou vai abolir. Aguentar um pouquinho. Ok, temos outra participação. A pessoa diz que o pai usa 2 tipos de colírio, pela manhã e também à noite. De 3 em 3 meses, ele faz uma consulta com o médico lá na cidade de Olinda. O médico falou que ele tem que usar os colírios porque ele tem glaucoma. A idade dele é de 86 anos. Então, se o médico falou, ele tem que continuar, né, doutor? Claro, se continua, o médico mandou usar, é porque ele está diagnosticado, está com diagnóstico de certeza, e ele usando, ele vai manter a visãozinha boa dele até o final da vida, sem problema. E o médico que vai determinar a quantidade, se é de manhã ou à noite, se é uma vez ao dia, se é um tipo só de colírio ou 2. Watson, mas existe um problema também na medicação de colírios, que nós chamamos de taquifilaxia. Taquifilaxia é quando você usa um medicamento ou um colírio
mas de repente parece que o seu organismo se adapta àquilo e não reage mais, não dá o efeito farmacológico que você tem. Então, esse acompanhamento assim, com uma certa frequência, digamos 6 em 6 meses, por exemplo, é para saber se você não está tendo taquifilaxia, porque de repente você tinha uma pressão basal, digamos, de 22 milímetros de mercúrio. Bota o colírio, baixou para uma pressão alvo boa de 14, por exemplo. Mas de repente você volta ao oftalmologista usando certinho o seu colírio e sua pressão está em 19, mesmo utilizando o colírio. Então você está com taquifilaxia. Aí o médico então muda para outra categoria farmacológica. Temos aqui outra participação, a gente falando muito nessa questão da pressão intraocular, e a Marta Silva quer saber se existem exercícios oculares que ajudam a baixar a pressão intraocular. Não existe não, mas já se falou muito no método BATES, isso desde a década de 60 que se fala, exercício de olhar para cima, abrir o olho, olhar para um lado, olhar para outro, mas nunca foi assim tido uma confirmação científica. E existe também técnicas de ayurvédica e assim, não convencionais que dizem, mas não mostra nada científico, nada que prove, apenas diz que é e acredite e você faça. Mas, assim, provado mesmo, não tem nenhum exercício que você contorne o glaucoma, não. Transplante de córnea, doutor, cura o glaucoma? Não. Seria a solução? Não. Não, são dois assuntos distintos, né? Você transplanta uma córnea, isso aqui é a córnea, essa cúpula daqui... Essa parte aqui, né? Essa parte aqui de cima é a córnea, né? Então, se você tem uma pacificação, como se fosse uma nata aqui na córnea, você tira essa córnea e bota uma nova. Já o glaucoma, como eu falei, o problema dele é nesse ângulozinho daqui, entre a íris e a córnea, que é por onde foge o humor aquoso, que ele sai do olho. Ok, bem entendido agora. Em relação à lente de contato, quem tem glaucoma tem alguma restrição de usar lente de contato? Ou não? Quem tem glaucoma pode usar lente de contato. Agora, não são todos os colírios que podem ser colocados sobre uma lente de contato. Os colírios com preservativo, que esse preservativo normalmente é o BAC, que é a mesma droga que tinha no mertiolate. Para quem está em casa compreender melhor, né, doutor? É o benzalcônio. Então, os colírios que o preservativo é o benzalcônio, eles danificam a lente de contato. Então, você tem que usar colírios que sejam do tipo ABAC, quer dizer, sem o preservativo benzalcônio. Temos aqui outra participação agora da Bruna Silva. Ela queria algumas orientações a respeito de como cuidar bem dos olhos, doutor. Dicas de como lavar os olhos, de que óculos utilizar, óculos de sol, dicas gerais. O que a gente poderia dizer para essa telespectadora? Lavar olho é lavar com água da pia mesmo. Porque tem gente que todo dia coloca soro fisiológico, acha que tem que lavar dentro do olho com soro fisiológico. Esse não é um bom costume, não. Porque o olho, a superfície do olho tem um filme lacrimal pré-corneano, que ali a gente tem a lisozima, a gente tem o muco, a gente tem os anticorpos, tem tudo ali. Aí chega você e pega um produto farmacológico grosseiro, um adstringente, uma coisa com pH diferente e joga no seu olho. Tem gente que tem mania de estar jogando coisa dentro do olho. O olho você tem que lavar normalmente. Você pode pegar um sabonete desses de rosto, você dissolve na mão, na pia, você com o olho fechado, passa e vai tirando excesso. Só isso, não precisa estar jogando nada. Sabonete neutro, né, doutor? É um sabonetezinho desse neutro, né? Só isso. Você bota na mão um pouquinho de espuma, passa. Lava na pia. Não precisa mais do que isso. Agora, tem algumas pessoas que no bordo da pálpebra tem tendência a juntar, feito uma caspinha, feito uma crostinha, que são vocês que já sabem que são portadores de blefarite. Aí vocês já podem fazer uma coisa diferente. Pode pegar um cotonete em bebê em shampoo neutro, shampoo de bebê, e passar no cílio, passar bem na borda do cílio.
que aí é para tirar o excesso de gordura e crosta. Então, é só isso que você tem que fazer para o seu olho. Nada de estar botando colíriozinho, porque a sua lágrima já é melhor do que qualquer colírio desse. Agora, a não ser que você seja um paciente que tem algum problema de lágrima, que aí você precisa suplementar com a lágrima artificial, com estabilizador de filme lacrimal, mas isso aí já é o seu oftalmologista que vai passar. Em relação aos óculos escuros, né, doutor? Em relação ao óculos escuro, tem um problema. Você vê que existe uma inundação. Você passa numa praia, você passa na rua, você vê aquele pessoal carregado com 200 óculos nas costas e você compra um óculos desse. Esse óculos, você pode ter 100% de certeza que ele não passou por nenhum teste de Inmetro, nem ele passou por nenhum teste de Anvisa. Então, o que acontece? Você bota um óculos escuro, ele vai bloquear a entrada de luz, você diz, bom, estou protegido. Tá, não. O óculos, para estar protegido, ele tem que ter elementos que filtrem o que o óculos deveria filtrar, que é o raio ultravioleta. Aí você bota um óculos escuro e seu cérebro diz, opa, estou protegido de luz, vou dilatar a pupila. Aí você bota o óculos escuro, sua pupila aumenta. Mas esse óculos, ele não está filtrando ultravioleta. Aí você abriu a porta para entrar mais ultravioleta dentro do seu olho. Ou seja, está piorando a situação. Você né, pode piorar a sua situação. Mas já os óculos que são vendidos nas casas de comércio de óculos, de ótica, são óculos que ele tem o selo da Anvisa. Ele foi testado pelo Inmetro, que ele filtra ultravioleta. Ele pode custar um pouco mais, mas é mais confiável e é o indicado, né, doutor? Eu não quero dizer que todos esses óculos vendidos aí na rua, eles não filtrem. Pode ser que algum deles filtre, mas a chance de que ele não filtre é muito grande. Ok, vou pedir licença, doutor, para a gente ir agora a um rápido intervalo. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema, manda para a gente através do 3424-1977, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode também mandar quantas dúvidas você tiver, 994-18-1206. A gente agora vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer aqui a partir de agora. Olha só, a primeira vaga, uma vaga para consultor contábil, nível técnico, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.070, uma vaga para consultor contábil, nível técnico. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora são 5 vagas para digitador, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.258 é o salário, são 5 vagas para digitador. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Uma vaga agora para secretário executivo superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 2.500. Uma vaga para secretário executivo. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155 e o telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca da recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte!
Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp, através também da nossa fanpage e através também da linha interativa. A primeira dúvida que a gente vai ler aqui está na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia e a dúvida da Tatiane Meire. Tatiane quer saber o seguinte: ela disse que a mãe dela foi diagnosticada com glaucoma de olhos fechados. Ângulos fechados. É corretor ortográfico, às vezes confunde a gente, né, doutor? De ângulo fechado, perdeu uma das visões e a outra está comprometida, né? Ela usa os colírios, mas mesmo assim ela disse que a mãe sente muita dor. Posso fazer alguma coisa para ajudá-la? É a dúvida da Tatiane. Bom, eu previamente falei, né, que essa história de glaucoma de ângulo fechado, que é o mais perigoso. Um glaucoma de ângulo fechado pode tomar a visão do paciente do dia para a noite. Você pode dormir com 20 de pressão e acordar com 50. Então, todo paciente que tem glaucoma de ângulo fechado, ele tem que fazer, além da medicação, ele tem que fazer uma iridectomia com IAG laser. Essa iridectomia com IAG laser é um procedimento que leva menos de 1 minuto para ser feito. Mas é a diferença entre você ter ou você perder a sua visão. Então, se você tem glaucoma de ângulo fechado, você deve ter uma iridectomia, que nada mais é que você dar um tiro de laser na íris e abrir um buraquinho nela. Só isso. É coisa que leva 30, 40 segundos para ser feito. A medicação vai ajudar a manter a pressão mais baixa. Mas hoje em dia, se o paciente tem glaucoma de ângulo fechado e tiver qualquer nível de catarata, o que é que fazemos? A gente trata logo essa catarata. Porque quando tratar a catarata, que ela é quem está empurrando a íris para cima e está fazendo o ângulo ficar fechado, quando você tira a catarata, então a íris baixa, o ângulo aumenta, fica aberto, e você está resolvido da catarata e está resolvido do glaucoma. Então, o que eu recomendo a ela é que, se ela não fez a iridectomia com o laser, que chama-se IAG laser, que fale com o seu médico para fazer a iridectomia com IAG laser. Ela tem outra pergunta aqui, não sei se a gente vai conseguir respondê-la. Ela fala em relação a... Ela pediu o laudo médico para dar entrada em algum benefício, né, de aposentadoria ou de benefício para a mãe dela. Será que ela tem direito? Quando ela foi procurar essa informação, disse que pede um laudo e só liberaria se ela ficasse cega, se tivesse esse diagnóstico, ela estava cega, doutor. Será que ela tem algum direito? Qual é o meio dela receber um benefício? Será que a gente consegue responder a Tatiane? Até alguns anos atrás, essa concessão de benefício por déficit visual era assim, bem relativamente fácil de se obter. Mas a Previdência teve que enrijecer mais as regras para diminuir a quantidade de benefícios, porque o paciente tem uma redução visual, não quer dizer que ele esteja fora do campo de trabalho, do mercado de trabalho, né? Então, tem que ser testado para saber se ele pode ser readaptado de categoria, né? Claro que se você é motorista, você não pode ter essa redução visual. Mas se você trabalha com embalagem de um produto, ou uma coisa que requeira menos acuidade visual, e você possa estar apto ainda para fazer tal ou qual atividade, é difícil. Praticamente é impossível você receber um benefício hoje só porque você tem redução de visão, ou mesmo porque você só tem um olho, se você tem visão monocular. Pessoa com um olho pode fazer muita coisa, pessoa com um olho só. Ok, a gente tem uma pergunta a ser repassada, chegou através da nossa linha interativa. A dúvida é do Marcos Santos, ele que é de Muribeca. Ele disse que foi ao médico, fez o exame e foi diagnosticado com glaucoma. Usei o colírio indicado por 5 anos, depois fui a outro médico e ele disse que nunca tive glaucoma. Esse período que usei o colírio pode ter prejudicado a minha visão? Também já falamos que o colírio ele não vai prejudicar, mas se ele foi tratado
na dúvida de ter, porque ele é um paciente que a gente chama borderline, né, que a gente não tem certeza absoluta se ele tem ou se ele não tem, na dúvida é melhor tratar. Mas se de repente ele fez um exame mais apurado, como o exame de análise de fibra nervosa, e mostrou que ele não tem, tá certo, ele gastou um dinheirinho, ele teve que botar os colírios, mas em compensação aquilo foi feito para proteger a visão dele. Ok, dúvida respondida. Temos outra pergunta que chegou também através da nossa linha interativa. A gente vai conferir agora de quem é a pergunta. Fátima Ferreira, de Casa Forte, 38 anos. Ela quer saber o seguinte: é preciso usar óculos depois de colocar cristalino nos olhos, doutor? Boa pergunta, Fátima. Essa é a área em que a medicina realmente andou muito, muito. Os cristalinos, eles existem de diversos tipos de geração. Existem os cristalinos de geração mais antiga, que são os de acrílico rígido, que para entrar no olho você tem que cortar. E quando você corta, normalmente você gera o astigmatismo. Então, a chance de você não usar óculos depois que opera a catarata e usa um cristalino desse rígido, de acrílico, ela já é um tanto reduzida. Depois disso, tem os cristalinos flexíveis. Esses flexíveis, eles vêm enrolados dentro de uma canulazinha que através de 2 milímetros você insere. Então, por 2 milímetros você resolve a sua cirurgia, corta menos. Então, a chance de você bater no grau que deixaria você sem óculos já aumenta mais. Mas entre esses que você tem flexíveis, você tem os asféricos e os esféricos. Os asféricos, eles já vão aumentar mais ainda a sua chance de não usar óculos. E depois disso você tem a geração supernova de cristalinos, que são os cristalinos de ótica bifocal, trifocal ou de ótica progressiva. Esses já trazem você para uma chance perto de 98% de chance de não utilizar óculos. Esses são muito caros. Que eu saiba, só três operadoras de saúde cobrem. A maior parte delas não cobrem. Então, a chance de você ficar sem óculos não é uma garantia que o cirurgião possa dar previamente, mas a chance de você ficar sem óculos é tão maior quanto mais alta seja a tecnologia do cristalino que vai ser utilizado na sua cirurgia de catarata. E também tem esse fator que é um pouquinho incômodo, que quanto mais alta a tecnologia, mais caro será o cristalino. Ok, dúvida respondida. Vamos agora a uma próxima pergunta. Vamos saber de quem é. A dúvida seguinte é da Rubinete Alves, de Nova Descoberta, 68 anos. Ela quer saber o que é retinose, doutor, pigmentar. Retinose pigmentar é uma doença hereditária em que há uma má formação na retina, na camada dos cones. Então, a pessoa que tem retinose pigmentar, ela não enxerga bem à noite. Ela tem tendência a ter a visão cada vez mais baixa com o progredir das décadas, e é uma doença que ainda está no ramo das doenças sem cura. Porém, nos Estados Unidos existe uma firma que produz um chip retiniano para pacientes de retinose pigmentar mais avançada, que é o chamado Argus, que agora está na modalidade Argus 2, que é um chip que vai fazer a função da sua retina, é implantado atrás da retina, é colocado um transdutor que fica em um óculos que você usa, e tem um sistema de bateria que tem que ficar no seu cinto. É uma parafernalhazinha, mas ele consegue trazer visão para pacientes dados como cegos por retinose pigmentar, e é uma coisa muito nova ainda na oftalmologia. Estou falando de coisa nova mesmo, coisa de 5 anos para cá. Então seria a prótese chamada Argus 2, normalmente, hoje só disponível nos Estados Unidos ao custo de $60 mil.
Muito bom, né, doutor? Utilizar o avanço tecnológico para ajudar as pessoas que precisam em relação à visão, né? Vocês, oftalmologistas, gostam bastante desse avanço e aproveitam muito, né, doutor? E a tecnologia agora está mergulhando forte, né? Você vê, a gente nunca pensou que a gente conseguiria colocar uma retina artificial, né? A gente, quando falava isso, alguns anos atrás, era quando a gente queria fazer piada para sorrir, né? Uma retina artificial. E hoje em dia já é possível você botar uma retina precária, né, com toda essa dificuldade de botar isso lá dentro do olho, de você ter que alimentar, porque você tem que ter alimentação, tem que ter um sistema de carregamento por indução, que tem que ficar embaixo da pele, bateria para alimentar, mas isso aí vai andar, isso vai andar. Daqui a alguns anos isso aí talvez seja uma coisa já comum e não seja mais 60 mil dólares, talvez seja 6 mil dólares, quem sabe, né? Esperamos, né, doutor? Vamos agora à próxima dúvida. Marta Lima, ela ligou para a gente, ela tem 45 anos, mora lá em Olinda. Ela quer saber se as crianças podem ter glaucoma. Elas Pode, doutor? podem ter e têm. Ou nascem já com glaucoma, que é o glaucoma congênito. Então, tem o teste do olhinho, né? E depois também tem que acompanhar a questão de que a criança que nasce com glaucoma, mesmo que não tenha sido detectado no teste do olhinho, tem que prestar atenção ao tamanho do olho do neném. Porque se ele tiver glaucoma congênito, o olho dele vai começar a crescer. É o que a gente chama de buftalmia, que é olho de boi. Então, se você notar que seu neném tem um olho que era menor e de repente está ficando maior, tem que ver o oftalmologista. Ele pode estar com glaucoma congênito e tem que ser operado cedo, muito cedo mesmo. E as crianças em fase pré-escolar, a gente aqui e acolá detecta uma com glaucoma que já tem que ser tratada. Ok. Dúvida respondida. Temos outra participação. A pessoa não se identificou, mas gostaria de saber o seguinte. Pela manhã, meus olhos lacrimejam muito. Fico com uma nata, né? Cria nos olhos ali como uma espécie de uma nata. O grau dela chega a cada 6 meses, a lente fica embaçada. É começo de catarata ou a lente está errada? Ela quer saber mais ou menos isso, desse problema, né? Pela manhã, os olhos lacrimejam muito, fica com uma nata, né, nos olhos e ela quer saber o que deve fazer, doutor. Meu grau ele chega por 6 meses, a lente fica embaçada. Acho que a cada 6 meses ela tem que estar indo ao oftalmologista para trocar essa lente. É uma das catarata ou é a das lente? características da catarata é que o cristalino vai adquirindo uma biorrefringência mais elevada e o grau vai mudando. Principalmente dessa fase que vai de 40 e poucos anos a 50 e poucos anos, se a pessoa nota muita alteração assim, subindo o grau, 99% dos casos vai ser uma catarata, né? Então, é o caso dela fazer um exame chamado biomicroscopia, que é feito durante a consulta. E se a biomicroscopia for positiva para catarata, ela trata a catarata e esses sintomas todos desaparecem. Ela possivelmente não vai precisar mais de óculos ou vai precisar minimamente de utilizar um óculos, mas tem que fazer a biomicroscopia, que é feito durante toda a consulta, tem esse exame chamado biomicroscopia do cristalino. Outra dúvida aqui da Gessina, ela disse que usa óculos, tem a suspeita do glaucoma, mas está muito ruim, né, para enxergar, está enxergando com muita dificuldade e a médica não passou outro exame para fazer a troca dos óculos. Está com essa suspeita do glaucoma, ela disse que está demorando muito a fazer o exame. É o exame de pupila ou é papila, doutor? Papila. O exame de papila. Ela disse que faz exames desde 2014. Ela quer saber se pode ir até outro oftalmologista para passar um novo óculos, pois ela sente muita dor de cabeça e ela é artesã, trabalha ali com a visão. Olha, o exame da papila, ela vai mostrar a escavação, que nós falamos antes, a retinografia de papila. Agora, ela não vai alterar a sua visão, não. Pode alterar o seu campo de visão. Então, se você está tendo alteração da visão em si, não é o glaucoma. Porque se ela fosse, pode ir até outro especialista? Ela pode ir para outro especialista porque talvez ela tenha uma catarata ou talvez ela tenha uma doença de mácula,
Aí ela tem que fazer um exame de tomografia de coerência óptica para saber se ela tem alguma doença de retina. Porque as doenças que vai fazer você ter visão má, ou elas estão relacionadas com o seu grau, ou elas estão relacionadas com a transparência da imagem que vai da sua córnea até a sua retina, ou elas estão lá na retina. Tem que estar num desses três. Então, esses três, eles são pesquisados durante a consulta. Outra dúvida agora da Almerita, ela que é de Olinda, ela disse que fez uma cirurgia há pouco mais de 1 ano e ficou com atrofia em um dos olhos, né? E um edema também. Ela quer saber se corre o risco de perder a visão. Almerita de Olinda. O edema pode ser na mácula, no fundo do olho, ou na córnea. Todos dois têm tratamento. Se for edema de córnea, ela pode fazer tratamento osmótico, que coloca um colírio que chupa o líquido na córnea. Mas se o edema for lá atrás da mácula, que a gente chama de edema cistoide de mácula, existe uma substância, que é o ranizumab, ou então o outro que é o Eylea, em que a gente injeta dentro do olho e ele vai secar esse edema. Então, ela não está especificando se é o edema da frente, na córnea, ou se é o de trás, na mácula. Mas todos dois têm tratamento, ela não vai perder a visão. Ok, dúvida respondida. Temos aqui a participação também da Evânia Pimentel. Ela disse que está acompanhando o programa lá do Rio de Janeiro, escutando, né, bem atenta às explicações do especialista de hoje. Ela disse que está com tratamento do glaucoma parado, mas ela está dizendo que às vezes usa um colírio 5%. Tem que dar sequência a esse tratamento. A Evânia Pimentel acompanhando o assunto do dia, direto do estado do Rio de Janeiro. Que bom, né? Evânia, a consultoria está indo longe. Tratamento de glaucoma não tem às vezes, não. Se você está diagnosticada, você tem que tratar todo dia, porque lembre-se que eu falei que as fibrazinhas do nervo são limitadas. Se um dia você trata e a pressão está boa, não morreu nenhuma. No dia que você não trata, morre outra. E essas que vai morrendo vão juntando. Então, seu colírio deve ser, pelo que você está falando, deve ser o timolol 0,5, use todo dia. Ok, muito obrigado aí a Evânia pela participação direto do Rio de Janeiro, né? Indo distante, né, o nosso programa, deixando os nossos telespectadores bem informados. E hoje também, né, dia 26, é um dia muito importante, é aniversário de uma telespectadora querida aqui do programa Assunto do Dia, que todos os dias acompanha e sempre participa também do programa. É o aniversário da minha mãe, dona Cristiane. A Cristiane, muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde, paz e muito sucesso. Parabéns para a dona Cristiane. Está cuidando bem da visão, doutor. Está de parabéns também. Muita paz para a senhora, dona Cristiane. Ok, vamos conferir agora, doutor. Depois desse recado, a gente vai conferir agora o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta. Você que está em casa sabe como prevenir o glaucoma? Olha só, 35% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. Sabem como prevenir o glaucoma. 65% disseram que não. Quem ligou, participou, muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Doutor, estamos agora na reta final do nosso programa. É o momento de abrir espaço para um último recado, doutor Heraldo Sá Martins. Muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. O espaço está aberto agora para o último recado. Pode ficar à vontade. Eu agradeço muito o convite de retornar aqui à casa, porque é muito importante o papel de vocês, das mídias, de televisão, de levar conhecimento para que a pessoa saiba se proteger, porque um programa assim, até despretensioso, informal, mas quantas pessoas agora não vão se ligar nesse assunto? Quantas pessoas poderão não trilhar o caminho da perda de visão, da redução de visão, pelas explicações que foram dadas? Então, vocês estão de parabéns. Vocês são assim uma máquina maravilhosa para a sociedade, trazendo esse tipo de coisa que tem que ser trazido, que vai resolver o problema, não é promessa de resolver. Porque quem agora tem suspeita, quem antes não conhecia, agora conhece, está sabendo e vai agir. Então, eu dou parabéns para vocês, a organização do programa,
é muito bom e desejo um fim de semana de muita paz para todas. Muito obrigado, doutor Heraldo. Volte mais vezes. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e um ótimo fim de semana. Até segunda, se Deus quiser. Até lá!